E hoje a gente vai falar de energia elétrica. A gente vai falar aí o consumo de energia elétrica, se tem como você gastar menos aí, você fazer um pouquinho de economia na sua casa. Já vou adiantar que tem sim como fazer. A gente vai explicar aí tudo para vocês, o que é necessário fazer, o que é preciso fazer para você economizar energia aí na sua casa. Já vou adiantar que esse vídeo vai ser um pouco extenso, que a gente vai tentar explicar o máximo de coisa aí para vocês entender o funcionamento e o procedimento que você tem que fazer para a economia de energia. Então bora pro vídeo, depois da vinheta. Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Manual High Tech, meu nome é Edivaldo Isidro e uma inscrita perguntou aí se tinha como fazer economia de energia. A Deise Ribeiro colocou aqui, ó, adoro o seu canal. Muito obrigado, Deise. Gostaria de dicas de economia de luz. Como usar a panificadora, máquina de lavar, torradeira gastando pouca luz. E ela já agradece desde já e também pede a indicação de um antivírus para a TV Box dela. Deus abençoe você e toda a sua família. Muito obrigado, Deise. Sobre o antivírus a gente vai fazer num próximo vídeo, ok? Mas vamos lá então. Galera, só um aviso que não vai ter milagre nenhum aqui, tá? Não vai ter um aparelhinho aí milagroso que você vai colocar e vai economizar energia na sua casa. São várias coisas que você tem que fazer aí também, verificar, para que você tenha um resultado positivo, ok? Vamos lá então. Existem alguns aparelhos aí que têm o maior consumo de energia, são aqueles que usam resistências, que são chuveiro, as secadoras, tanto secadora de louça, secadora de roupa, até secador de cabelo também, as chapinhas, os ferros de passar roupa, as torradeiras, como aí a Deise mencionou, as torneiras elétricas, alguns fogões elétricos também, ar-condicionado. E por que esses são os vilão aí, digamos assim, da energia? Porque eles usam resistência. A gente vai fazer um resumo aqui sobre o conceito de energia para você entender como é que funciona isso, ok? Dentro da energia existem 4 fatores, que é potência, amperagem, wattagem e voltagem. Esses 4 quesitos aí que tem dentro da energia faz com que você gaste mais ou menos. Como assim, Ed? Vamos explicar para vocês aí. Vamos fazer um resumo aqui rapidinho. O que é potência? É a unidade de medida que mede a quantidade de energia que o seu aparelho consome, tanto aparelho elétrico quanto eletrônico. Ele é calculado por segundo, pode ser calculado aí entre a conta de tensão e corrente e resistência elétrica. E a unidade de medida dela é o watt, que é o segundo item. O que é um watt? Mais conhecida como watts aí, o watt é uma unidade da potência, que é um sistema internacional aí, o SI, que é medida em joules. Por exemplo, 1 watts é equivalente a 1 joules. Joules é uma medida específica aí, não vamos entrar no mérito porque começa a complicar muito. O símbolo da wattagem é o W, o da potência que eu não falei é o P, tá? Esqueci de falar aí, mas o da wattagem dos watts é o símbolo W. Quando você vê esse símbolo em algum equipamento seu, seria equivalente aos watts de consumo. Segundo a fórmula aí, A vezes T igual a W, que seria o A amperagem, o T a tensão, que é a voltagem, nós teríamos resultados aí da potência em watts. Vamos dar um exemplo aqui. Se você pegar aí 12 volts numa corrente de 30 amperes, você tem aí 360 watts, que seria 12 vezes 30, 360 watts. Temos também a amperagem. Resumindo, a amperagem é a corrente que o aparelho precisa para poder funcionar. Ele precisa de uma certa quantidade de correntes, que é medida em amperes, para poder funcionar, senão ele não funciona. Inclusive aí tem muita gente que tem problema aí ao usar os hubs, né? Liga muita coisa num hub USB e não funciona, é por causa dessa amperagem aí. Se você quiser saber, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso daí, tá aqui no link para vocês dar uma olhada lá. Mas continuando aqui, falando cientificamente aí, a amperagem seria a quantidade de elétrons necessárias para formar essa corrente aí. É só termos de curiosidade mesmo aí, senão vai complicar muito. Temos também a voltagem, para simplificar bem aí o que seria a voltagem. Seria a tomada que você tem na sua casa aí, 110, 220, ou até mesmo as fontes que você coloca aí para carregar o celular, que é 5 volts, ou de algum aparelho específico que é 9 ou 12 volts. Geralmente são essas voltagens aí. A potência também, só para lembrar, ela tem 3 classificações. Tem a potência aparente, que o símbolo dela é um S, tem a potência ativa, que o símbolo é o P, e tem a potência reativa, que o símbolo também é o Q. Mas também não vamos entrar no mérito, senão complica bastante. Vamos lá para os equipamentos e as dicas que você teria para economizar aí na sua casa. Lembrando aí que você não é inscrito, se inscreve no canal.
Já dá um tapa naquele like aí para fortalecer o canal aí. Logo logo teremos a aba membros aí para quem quiser ajudar no canal aí, ó. Voltando aos aparelhos que consomem bastante energia, chuveiros, torradeiras e outras coisas mais que têm resistência. Por que que eles consomem mais? Porque eles precisam de uma alta wattagem para poder funcionar, justamente porque são resistências. Resistências, na verdade, nada são. Falando a grosso modo, resumindo, seria você pegar dois fios e dar um curto-circuito nele. Praticamente é isso, uma resistência. Lógico que tem uma tecnologia em cima, onde é feito aí um espiral, um filamento nele com outro material, mas na verdade você dá um curto entre as duas pontas e ele aquece até um certo ponto de não romper. Isso é uma resistência, por isso que ele aquece. A dissipação desse calor gerado aí nessa resistência é onde vai aquecer aí a água ou o aparelho que você quer aquecer. Então a gente vai falar aí dos equipamentos que consomem bastante energia, a gente vai dar algumas dicas para vocês. E a primeira dica aí é sobre o chuveiro elétrico, um dos grandes vilões aí de consumo de energia. Como é que você faz para economizar aí no chuveiro elétrico? Bom, uma das dicas que tem aí é você diminuir a quantidade dele ligado, mas aí vai de cada pessoa, né? Tem pessoas que passam aí um grande período embaixo do chuveiro, isso faz com que você gaste bastante energia. Uma das dicas aí é sempre usar ele no modo verão, deixa lá a chavinha no modo verão, que é um dos modos do chuveiro que economiza mais energia, a não ser naqueles dias lá que estão muito frio mesmo, que não tem jeito, aí você coloca no inverno, porque senão a água sai muito gelada. Questão do chuveiro também aí é sempre usar a bitola de fio correto para o chuveiro, porque como ele consome uma carga muito alta em wattagem, é bom ter a bitola de fio correta para poder fazer com que ele trabalhe sem forçar aí a rede elétrica. Outro item aí na sua casa que consome bastante é o ar-condicionado. Esse sim é um clássico aí, vamos dizer assim, que é um dos mais que consome energia aí na sua casa. Pelo simples fato dele ter que resfriar um ambiente, às vezes um ambiente até um pouco grande também, ele tem uma alta atividade aí de funcionamento, fazendo com que ele seja um dos grandes vilões aí de energia e faz um resultado bem significante aí no seu bolso no final, na sua conta. Então uma dica do ar-condicionado aí é você tentar aí dimensionar o ar-condicionado que você tem ao ambiente que você tem. Muitas das vezes as pessoas instalam um ar-condicionado que não é compatível suficientemente para o tamanho do ambiente que ele está ali instalado, ou seja, os ar-condicionados são medidos em BTUs, né, a capacidade dele de resfriamento, então você tem que fazer esses cálculos antes de instalar o ar-condicionado, seria uma das formas de você economizar, além de que, quando você for utilizar o ar-condicionado na sua casa, sempre manter aí o ambiente fechado, para que a atmosfera de fora, né, o ar de fora quente, não interfira no funcionamento do ar-condicionado aí, para que ele tenha que trabalhar mais ainda, porque o ar está escapando aí pelas janelas ou pela porta aberta. Cooktop elétrico, tá aí um aparelho que aí hoje em dia é muito bem usado, ele foi substituído aí pelos fogões tradicionais a gás, porque além da aparência ser muito mais bonita, ele é muito mais prático. Porém, a maioria dos cooktop elétricos, não aqueles que são a gás, porque existe a gás também, mas os elétricos têm um alto consumo de energia, porque eles têm uma resistência, eles trabalham com resistência. E ele entra na lista aí de uns aparelhos também que mais consomem energia elétrica aí, o cooktop elétrico tá no topo aí da cadeia dos vilões de energia. Então se você puder evitar usar muito um cooktop elétrico, ou se você for comprar, dê preferência para um a gás, que você vai ter uma economia considerada aí na sua casa. A geladeira é um dos itens também que consome, mas se você usar ela corretamente, você acaba diminuindo bastante. Como assim é de usar corretamente? Não ficar abrindo e fechando toda hora. Quando você for abrir a geladeira para pegar os itens para poder fazer o seu almoço, sua alimentação aí, já pense antes nos itens que você for utilizar, para que você abra a porta da geladeira somente uma vez e retire todos os itens, para não ficar abrindo e fechando. Esse abre e fecha da geladeira faz com que a geladeira tenha que trabalhar mais para poder ficar de novo na temperatura que você deixou ela para ficar, ok? Você lá controla a temperatura. Se você fica abrindo e fechando a porta muitas vezes, ela tem que trabalhar mais, consumindo mais energia, para poder voltar à temperatura que ela estava antes de você abrir a porta. Outra dica também, se você tem pouco itens nela no momento, tenta regular lá o termostato para uma temperatura menor, porque às vezes você está produzindo
consumindo muito gelo para pouco item dentro da geladeira, ok? No caso do ferro de passar roupa aí, ele tem uma resistência também, dependendo da temperatura que você coloca, ele consome mais ou não. Então procure passar bastante roupas no mesmo período, porque o período que você gasta para aquecer o ferro é um consumo a mais e a quantidade que ele fica ligado também é um pouco a mais. Então evite passar roupas desnecessárias. Tem gente que passa todas as roupas, mas existe casos de algumas roupas que não são necessárias passar. Então dá uma avaliada aí para passar menos roupas, somente as necessárias num curto período. Isso ajuda bastante. Forno de micro-ondas também gasta um pouquinho, então evite usar muito forno de micro-ondas aí. Tem coisas que dá para fazer aí na mão e o pessoal só usa micro-ondas, por exemplo, descongelar. Se você chega um pouquinho cedo, já tira sua mistura aí da geladeira, qualquer coisa que você queira descongelar, já tira da geladeira para descongelar natural. Tanto o produto fica melhor, quanto você gasta menos energia para descongelar esses produtos. O interessante do micro-ondas é que muitas vezes, de muitos casos, né, a pessoa pensa que gasta no uso, mas em muitos casos o micro-ondas gasta mais quando você não está usando do que quando você está usando ele. Mas como assim, Ed? Gasta quando eu não uso micro-ondas? Pois é, isso pode soar um pouco estranho, mas vamos explicar lá o porquê que você consome mais quando não está usando ele. Nos micro-ondas existe um reloginho lá que fica marcando lá, inclusive é onde você programa, né, o timer, ele é um relógio de hora também. E quando você não está usando, aquele relógio está ligado, consumindo 24 horas a energia que você não está usando. A maioria das pessoas usam pouco o micro-ondas. Então, quando você não estiver usando micro-ondas, desliga ele da tomada lá, porque você vai ter uma economia de energia. E esse pouquinho de energia, somatória com outras coisas que você vai fazer, vai dar um resultado aí diferente na sua conta, no seu bolso no final do mês. No caso da torradeira, não tem o que fazer. A única coisa que você pode fazer é usar menos ela e usar o gás aí para torrar o pãozinho na frigideira aí. Numa máquina de lavar, por exemplo, igual ela perguntou, como é que eu faço para economizar? Hoje existem muitas máquinas que já têm o modo econômico. Procure colocar a quantidade de água correta para a quantidade de roupa que você vai lavar. Outra coisa, se você conseguir aí acumular um pouquinho mais de roupa para fazer uma lavagem de uma vez, você vai ter uma economia tanto de água quanto de luz. A quantidade de luz que você vai gerar para bater uma quantidade de roupa praticamente é quase a mesma que você vai gerar para bater o dobro de roupa. Então, se você pega uma quantidade de roupa maior para lavar uma vez na semana, você consegue uma economia. Também há relatos aí que dizem, eu não sei se é verdade ou não, tá? Mas há relatos que dizem que existe um horário de pico de consumo de energia, que seria entre as 18 e as 21. Então, se você consome qualquer coisa de energia nesse período, você gasta mais energia, você paga mais a energia, né? O valor é mais alto do que cobrado nos outros períodos. Então, se você puder lavar roupa no período da manhã, seria um horário melhor. Uma coisa que consome bastante também, parece que não, mas são aquele monte de Benjamin que o pessoal coloca aí empilhado, ligando um monte de equipamento num único ponto da tomada. Inclusive esse é um ponto muito importante aí, vamos falar sobre ele. As tomadas, ela tem uma quantidade de capacidade de amperagem, de consumo ali de cada tomada. As tomadas mais antigas aí, elas tinham no máximo uns 10 amperes de consumo, que aguentava, que suportavam, né? Mas como hoje em dia praticamente é tudo elétrico, você tem aí panela de arroz, panela de feijão, fritadeira, torradeira, micro-ondas, liquidificador, batedeira. Praticamente hoje tudo na cozinha é elétrico, então o consumo aumentou bastante. Então a fiação manda muito, você tem que dar uma verificada na sua casa, porque isso também é um grande vilão aí da energia, seria a bitola dos fios que você está usando aí na sua casa. As casas mais antigas geralmente usam a bitola de fio mais fino e também o fio rígido. Dê preferência para os cabinhos, ao invés do fio rígido, que os cabinhos têm uma dissipação melhor aí, então com isso faz com que você gaste menos. Lembrando que não tem nenhum milagre, ok? Você vai ter que fazer aí várias coisas para chegar num resultado satisfatório. Voltando à fiação lá, se você pegar um fio muito fino, você vai ligar, por exemplo, aí um micro-ondas que consome bastante, um ferro de passar roupa, um chuveiro, principalmente num fio fino, a bitola do fio, que seria aí a espessura do fio, né? A bitola, a espessura do fio, não vai ter capacidade suficiente para suportar toda a carga que o chuveiro precisa para funcionar.
isso acontece o que? Vai consumir mais energia, você percebe isso, o fio ele aquece, inclusive em alguns casos que até pega fogo. Então o fio fino, ele é um grande vilão de energia, um grande vilão mesmo, tá? Um fio fino na casa aí, você gasta bastante energia só por ter um fio fino. Faz a troca aí que você vai ver um resultado significante. Aqui na tela tem alguns exemplos de fiação, por exemplo, a bitola de 4mm, ela suporta até 28 amperes, de 6mm até 36 amperes, 10mm até 50 amperes. Isso é uma tabela aí da norma NBR 5410, pode procurar aí no Google sobre norma NBR 5410 que tem toda a tabela lá de consumo e bitola de fio. Então se você tem fio fino aí na sua casa nas tomadas, troquem as tomadas aí, inclusive as próprias tomadas. A tomada onde você liga o seu micro-ondas, ou você liga alguma outra coisa elétrica, acho que a torradeira também serve para esse caso, precisa ver a potência. Geralmente são tomadas de 10 amperes nas casas. Troca ela por uma tomada de 20 amperes, que essa tomada aqui, ó, ela é os cabinhos mais grossos. Hoje nos equipamentos mais modernos você percebe. Às vezes você compra o equipamento e vem aquela tomada mais grossa que não encaixa lá. Às vezes a pessoa fica até brava, corta aquela tomada e põe uma tomada fina. Não, você não pode fazer isso. Pelo contrário, você tem que trocar a tomada da parede, colocar uma tomada mais grossa ali de 20 amperes, para que aquele plug encaixe ali. E é justamente por isso que ela não encaixa na de 10, porque ela precisa de mais carga e ela é mais grossa, a bitola é mais grossa. E se o fio também for fino, não adianta nada você trocar só a tomada, você tem que trocar a fiação toda também. Dá uma verificada aí, se você não conhece, chama alguém que conheça e verifique a fiação da sua casa, porque isso implica bastante no consumo, principalmente em locais que são ligados aí a aparelhos com resistência, como chuveiro, torradeira, micro-ondas e outras coisas elétricas aí que usam resistência. Um modo fácil de você reconhecer se você precisa de uma tomada de 20 amperes ou não é só você olhar na etiqueta do aparelho. Aparelhos com mais de 1000 watts de potência seriam bem interessantes você ligar numa tomada acima de 10 amperes. Aparelhos com menos de 1000 watts você pode ligar na tomada de 10 amperes que não tem problema. Um jeito fácil de você saber se uma extensão está consumindo bastante ou não, você que usa extensão, coloca a mão no fio da extensão ou na tomada. Se estiver aquecendo, tiver um pouquinho quente, qualquer coisa, sinal de que aquele fio está muito fino para o que você está usando e a tomada também. Então troca essa extensão aí. O certo é não usar a extensão, mas quando não tem jeito, troca a extensão por um fio mais grosso, ok? Voltando aos benjamins lá, que a gente estava falando logo atrás, aquele acúmulo de benjamin também é um perigo aquilo. Além de consumir bastante, você tem um perigo de incêndio ali. Mas por que consome bastante, Ed? Não dá a mesma coisa você colocar nas tomadas? Aí vem aquela questão da amperagem que eu falei para você. Se a bitola do seu fio, vamos supor, aguenta aí 5 amperes, aí você liga um monte de aparelho naquele ponto da tomada, a soma de todos os equipamentos passa de 5 amperes, o consumo vai ser maior do que o fio está suportando. Então vai gerar um aquecimento, pode até haver um rompimento do fio ou até um incêndio. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se você tem vários pontos aí na sua casa de tomada, aí é feita uma distribuição aí de potência pela casa e você consegue aí um consumo mais baixo. Uma outra coisa também que ajuda bastante aí no consumo de energia são as lâmpadas de LED. Hoje em dia é tudo na base do LED. Antigamente o pessoal usava lâmpada incandescente. Hoje com os LEDs aí conseguiu-se praticamente aí uns 50 a 80% a menos no consumo. Lembrando que esse consumo é das lâmpadas, tá? Não é na sua conta não. Não vai pensar que vai vir 50% a menos não, tá? Porque você trocou as lâmpadas de LED. É o consumo da lâmpada. Vamos supor que a lâmpada, um exemplo, a lâmpada incandescente de 100 watts, um equivalente ao mesmo brilho do local aí é uma lâmpada de 20 watts, 25, né? 25 watts, então você tem aí 75% a menos de consumo em watts. Uma lâmpada de 25 watts de LED ilumina a mesma coisa que uma lâmpada de 100 watts incandescente. Então é uma economia aí significativa você trocar todas por LED, inclusive não sair largando todas as luzes acesas. Muita gente fala assim, mas eu tenho mania de largar a luz acesa. Exato, pega essa mania e transforma em uma mania boa. Comece a apagá-las, então você vai transformar numa mania de deixar a luz apagada. Toda vez que você vê ela acesa, você vai e apaga. Deixar as coisas ligadas na tomada gasta energia? Sim e não. Depende do que você deixa ligado, depende de quanto tempo você deixa ligado. Por exemplo, todo equipamento aí que tem uma luzinha, que tem um relógio, que tem qualquer coisa que tenha lá no equipamento, mesmo desligado, quando você desliga no controle remoto, fica lá stand-by uma luzinha, ele está consumindo energia.
é uma energia bem pequenininha. Mas se você tem muito equipamento na sua casa, aí dá um gastinho considerado, né? Mas eu tenho que desligar tudo? Também não precisa. Existem equipamentos que o fato de você desligar da tomada, ele desprograma e outras coisas mais. Então não é interessante. Mas coisas que você não usa no dia a dia, não seria interessante deixar na tomada. O bom é deixar desligado. Uma coisa que ajuda bastante em corredores de casa, essas coisas, é você usar os sensores. Existem aqueles sensores de presença. Quando você passa, ele acende. Daqui a um tempo ele apaga sozinho. Essas coisas ajudam bastante na economia. E também temporizadores. Equipamentos que você quer ligar na hora que você chega em casa e na hora que você sai, você quer que ele desliga, uma coisa que pode desligar da tomada, você põe aí um timer, temporizador, e programa ele, para ele ficar desligado aí, um exemplo, das 8h30 até umas 4h30. Então, da 8h30 ele desliga totalmente o aparelho, fica o dia inteiro desligado. Quando der 4h30 ele liga o aparelho sozinho. Quando você chega na sua casa ele já está ligado novamente. Então vamos dar uma resumida aqui nas coisas que você tem que fazer aí para ter um pouquinho de economia. Vamos lá. Tente lavar as roupas de uma vez só, não ficar lavando um pouquinho de pouquinho. Tente fazer um acúmulo de roupa e lavar de uma vez só. Apague as luzes da casa e também troque por lâmpadas de LED, que ajuda bastante na economia. Tire da tomada tudo aquilo que você não usa, que você não tem costume de usar e está na tomada lá. Tire da tomada. Aquele DVD antigo, aquela coisa antiga que você não usa mais, deixa fora da tomada que ajuda. Tente deixar os chuveiros aí todos na posição verão, sempre que possível, que é onde gasta menos. Evite o abre e fecha da geladeira, tá? Isso faz com que a geladeira trabalhe mais também, consome bastante. No caso do ferro de passar roupa, passe somente as roupas essenciais aí, tente passar tudo de uma vez. Instale temporizadores em equipamentos que podem ficar desligados durante o dia todo, isso ajuda bastante. Reeduque seus familiares. Como assim, Ed? Reeducar os familiares? Faz uma reunião em família aí, explica para eles como que faz para poder ajudar no consumo, né, da família, deixando luz, essas coisas, tempo de chuveiro e outras coisas mais, micro-ondas. Explique aí o que a gente explicou para vocês aí para reunião em família, que você vai ter um consumo bacana. E verifique também aí a fiação da sua casa, porque ela pode estar sendo o vilão da sua casa aí, você não sabe. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like lá para fortalecer o canal. E é isso aí, ficam todos com Deus e fui!